deles. Então, como a gente estava falando, né? É muito doido essa ideia de que existia escravidão, né, africana, liberada, aceitada, admitida em territórios da Igreja Católica, né? Mas a Igreja Católica, ela não só defendia a escravidão, como ela fazia campanha por essa escravidão, né? Quando os escravos chegavam aqui, que a gente vai falar melhor sobre a condição de escravidão mais para frente, eu queria falar hoje, porque eu queria que o Natan fosse para Salvador e observasse, porque lá em Salvador tem muita coisa que tem a ver com isso, com a escravidão, sabe? Você chega lá, você vê muita coisa, você vê no Pelourinho resquícios de onde amarravam escravos, você vê... tem um metal lá que era onde eles amarravam os escravos para vender. Você consegue ver algumas coisas referentes à própria religião que os africanos tiveram que adequar para poder cultuar seus deuses, porque eles não podiam. Tem uma igreja lá, agora eu não lembro que igreja que é, mas que tem um padre que construiu uma passagem secreta para poder fazer os escravos fugirem. Então tem muita coisa legal. Eu queria que você fosse para lá já, mas não sei se vai dar tempo. Infelizmente. Eu nunca fui pra lá, a primeira vez que eu fui. Pois é legal chegar lá com essa ideia, mas aí você presta bastante É, atenção para a gente conversar melhor. Bom, tá. eu vou seguir a sequência do livro. O livro fala sobre os estrangeiros na costa, eu vou falar sobre... vou seguir a sequência que é melhor. Bom, estrangeiros na costa, estrangeiros no litoral, né? Eu vou ser bem breve sobre essa parte, porque eu acho que é uma parte que tem muita informação e eu não quero confundir a cabeça de vocês com muita informação. Só que o que aconteceu? Os europeus, né, o resto da Europa, não concordava com esse negócio de que portugueses são donos de uma parte da América e espanhóis donos de outra. Eles não concordaram com isso. Então, eles faziam piratarias para vender para cá, mas também incentivaram a colonização. Então, a gente teve colonização francesa e holandesa no Brasil. Tá? Os franceses, eles ficaram localizados primeiro ali na região do Rio de Janeiro, né? Na região onde hoje é o Rio de Janeiro, e também na região do Maranhão. Inclusive, a palavra Maranhão tem origem francesa. Né? Escrevia Maranguinão, uma coisa assim. Toda vez que eu vejo Marangon, que é o sobrenome da Grazi, eu lembro disso, sabe? Porque é bem parecido o jeito de escrever, né? Então, São Luís do Maranhão, essas coisas são palavras Maranhão em francês. E isso mostra que teve uma influência deles aqui, afinal de contas, para o nome ter sido assim. Inclusive, é muito interessante porque lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, quando os franceses chegaram, eles, para poder ficar ali, eles se uniram com os índios tamoios. E por que os tamoios ficaram do lado dos franceses? Porque os portugueses eram tão cruéis que os índios decidiram se juntar com essas pessoas brancas esquisitas que acabaram de chegar, que a gente nem sabe quem é, do que de se fragmentar e lutar contra mais um. Então vamos juntar aqui para a gente expulsar esses portugueses que são maus daqui, né? E aí eles conseguem. E aí, durante um bom tempo, os franceses ficam ali na região do Rio de Janeiro, até que a Igreja Católica vai lá e decide, não, vou ajudar você, Portugal, eu vou incentivar os índios aqui a lutar contra os franceses em nome de Deus. E aí eles conseguem expulsar os franceses dessa maneira, né? Nessa estratégia. Então, os portugueses se juntaram com índios Temiminó, isso, que nome difícil. E aí eles conseguiram lutar contra os tamoios e os franceses, expulsarem os franceses do Rio de Janeiro, e aí os franceses pegaram os barquinhos dele e Maranhão. Foram para lá para o Maranhão. E no Maranhão eles ficaram muito tempo, né? Até chamavam ali a região do Maranhão de França Equinocial. Equinocial quer dizer que é na linha do Equador. Então, tipo, a França na linha do Equador, né? Um pedaço da França que está lá na linha do Equador. Então, de tanto que eles consideravam essa parte como se fosse deles mesmo, né? E a região do Rio de Janeiro, antes eles chamavam de França Antártica, né? A França que ficava para baixo ali. E aí a parte do São Luís Maranhão de França Equinocial. Então, se vocês lerem nomes assim, tem a ver com essas invasões francesas, tá? Mas
a porca torce o rabo numa situação que aconteceu na Europa, que foi o seguinte: o rei de Portugal bateu as botas, morreu. E ele não teve filhos. Toda vez que a gente fala sobre a questão de transmissão, de hereditariedade, né, de cargo de pai para filho, eu sempre ouço a mesma pergunta. Prof, e se o rei não tiver filhos? E se não tiver irmãos? E se não tiver primos? E se não tiver... Falo, meu Deus do céu, essa pessoa cresceu numa bolha? É filho de chocadeira? Saiu de um... Tinha um ovinho, aí molharam o ovo, brotou uma Era pessoa. praticamente impossível, né? Não ter filhos antigamente, né? Praticamente impossível não ter filhos. Mas A aconteceu. minha avó, ela teve 14 irmãos, professora, 14 irmãos. Eu e meu pai, a gente fez uma conta, a mãe dela ficou grávida em torno de 11 anos, professora. 11 anos grávida. Professora, a minha idade grávida, professora. Pois é, Esther. E tem Minha outra. idade. E tem outra. Naquela época, porque hoje é diferente, né? A gente tem essa perspectiva de planejamento familiar e tal. Mas na época do século XV, XVI para baixo, muitos filhos eram sinal de abundância. Era status ter muitos filhos, entende? Tipo, gente muito rica tinha muitos filhos nesse passado, tá? Não mais para cá, mais recente, nossas avós, bisavós, já é outra ideia. Já não tinha essa perspectiva. Eles queriam ter muitos filhos, mas não era por riqueza, era por outros motivos, né? Mas lá Mas na... Pode falar, Nathan. naquela época tinha fralda já? De tecido, Nathan. Fralda de Tá, tecido. porque... Colocava o tecido e aí tinha que lavar. É. Bom, e aí, gente, é bem interessante essa questão, porque quando que isso acontecia? Quando o rei tinha algum devotamento, alguma coisa assim religiosa e tal, ou quando ele morria muito novo, que às vezes era muito cedo, não dava nem tempo dele construir família, né? E esse rei de Portugal, ele morreu, ele já tinha tido uns 2 ou 3, na verdade a família dele já tinha tido esse problema, porque o pai dele, quando ele morreu, esse príncipe era muito novinho, então ficou um regente, uma pessoa ali para, né, para criar ele e governar até ele ter a idade. Depois, quando ele começou a governar, ele viveu pouco tempo, morreu, e aí ficou aquela, e agora? Porque o cara que foi o regente antes também já estava muito velhinho. Então não dava para pôr ele de novo, enfim. E aí vem os primos, né? Os parentes mais próximos eram primos. E os primos começam, quem vai ser rei? Você é eu, quem vai ser rei? Sou eu. Só que um desses, vocês estão me ouvindo de boa? Porque deu um sinal aqui que minha internet está instável. Tá, beleza. Tô sem. E um desses primos era um príncipe, era o príncipe da Espanha. Aí que tá. O príncipe da Espanha tinha muitas vantagens. Por exemplo, um exército. Né? Ele era o príncipe de uma nação, tinha exército, Novidade. seguidores, Novidade. né? Então, o que ele fez? Ele falou, não, quem vai ser o rei disso aqui sou eu, né? Vocês vão cair no cantinho de vocês. E ele passou a ser rei de Portugal e da Espanha ao mesmo tempo. Tá legal? Portugal e Espanha ao mesmo tempo. Esse momento é chamado de União Ibérica. Por que União Ibérica, professora? Porque, gente, Portugal e Espanha ficam numa península. Eu acho que eu já falei o que é península para vocês, né? Falei, né? A Graça está fazendo sinal que sim. Isso. Então, eles ficam numa península, numa borda de continente. E essa península tem o nome de Península Ibérica. Então, por isso ficou União Ibérica. E então, esse período de União Ibérica era o período que Portugal e Espanha tinham o mesmo rei. Tá bom? Tudo bem? Esther, eu vou te mutar aqui, tá, Esther? Porque é o seu que tá dando interferência. Desculpa, professora, que eu tô mexendo aqui no caderno. Ah, tá. Então, Deixa eu ver se o ligado tá ligado. Então, olha só, galera. Quando rolou essa união, o Brasil passou por alguns problemas. Quais os problemas? Primeiro, porque antigamente a Espanha, ela dominava um território na Europa que é onde fica a Bélgica e a Holanda ali, né? E aí tinha muitos conflitos e tal. A Espanha era, assim como Portugal, um reino muito católico, muito católico. E o pessoal da Holanda era protestante.
Então ele queria queria proibir as pessoas de serem protestantes. E aí, há um tempo, a Holanda se juntou, se organizou e tal, e lutou para expulsar os espanhóis. E a Holanda começou a falar para todo mundo: ei, galera, vamos expulsar os espanhóis. Expulsa os espanhóis. Ser independente é bom demais. E os espanhóis falavam: caraca, velho, esses caras aí, ó, mó vacilão. E aí os espanhóis passaram a ter ódio, assim, ranço eterno dos holandeses. E por que isso é importante? Porque lá atrás, quando começou a colonização, a galera não tinha dinheiro. Por exemplo, quando ganhava lá a Sesmaria, lembra que a gente falou das pessoas que vinham buscando uma nova chance e tal? Pois é, as pessoas não tinham dinheiro. Então elas faziam empréstimos nos bancos. Adivinha de quem eram os bancos? Dos holandeses. Porque o protestantismo, não sei se vocês se lembram que a gente falou do calvinismo lá antes das férias ainda. O calvinismo, ele defendia essa questão de lucro, né? Você já está escolhido se você vai para o céu ou vai para o inferno quando você nasce, então não vai mudar nada você explorar as pessoas e tal. Então, com isso, os bancos protestantes não tinham essa relação com a religião. Então, eles podiam fazer empréstimos, eles podiam cobrar juros. E os países protestantes, eles eram os que tinham os grandes bancos. E aí a galera pegou empréstimo na Holanda. A Espanha detestava a Holanda e começou a querer prejudicar as relações dos colonos com a Holanda. Aí que o bicho pega, né? Porque a Espanha, na verdade, assim, não deu muita bola pro Brasil. Falou, que eu vou ligar pro Brasil, né? Minhas colônias lá na América Espanhola, tudo tem prata, tem pedra preciosa, o Brasil é cana de açúcar, nem me dá tanto dinheiro assim. Deixa esse povo se virar. Só o que eu não quero é holandês metendo o bedelho e holandês fazendo comércio com as minhas novas terras. E aí é um problema. Mas teve uma vantagem também, que como a Espanha passou a governar Portugal e Espanha, né, a União Ibérica, aqui o Brasil já não fazia mais sentido o Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Eram as terras que dividiam as terras de Portugal e da Espanha, né? Se Portugal e Espanha agora são do mesmo rei, não faz sentido ele dividir. Por que eu vou dividir se é tudo meu? E isso fez com que pudesse começar a entrar mais no interior do Brasil, já que não tinha mais essa fronteira aí do Tratado de Tordesilhas. Mas a gente vai falar melhor sobre a relação com a Holanda e sobre a escravidão na próxima aula, tá bom? Beijos, até mais. Natan, faça muitos passeios históricos para você poder falar com a gente também na próxima aula, tá bom? Em Salvador? Já, é porque a gente... Tchau, prof. Vocês se lembram que a gente combina de fazer os junto para sair mais cedo? Acabei não liberando vocês mais cedo igual, mas enfim. A gente... Tchau. Eles são lindos demais! Obrigada, fico realizada com as melhoras. Obrigada.